A número 1. A número 1. Aranãs. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. Hoje, no nosso espaço entrevista, nós vamos falar sobre uma doença que afeta, causa imensos prejuízos no cafezal, né? E a gente sabe que muitos produtores sofrem com isso. A nossa convidada de hoje é a doutora Flávia Rodrigues Patrício, pesquisadora científica do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Doutora Flávia, boa tarde, prazer tê-la aqui conosco, obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando, né, na Rádio Aranãs, que fala? Isso, Rádio Aranãs. Rádio Aranãs. É um prazer para mim, agradeço. Estamos bem distantes, mas o conhecimento ele ultrapassa fronteiras e eu tenho certeza que a participação da senhora vai ajudar muito os nossos produtores aqui. O que é a foma e suas consequências, doutora Flávia? Bom, é uma doença do cafeeiro, né? E por muitos anos foi considerada uma doença secundária, mas a partir do momento que a gente começou a estudar essa doença, a gente viu que ela pode ser muito importante para a cultura, principalmente em algumas regiões, né? Onde a gente vai ter um inverno mais úmido, a gente vai ter ondas de frio, ondas de chuva. Então, nessas condições, a mancha de foma pode ser muito, muito, muito grave. Então, é uma doença causada por um fungo. O fungo ele tem basicamente dois nomes. O nome que a gente mais conhece é a foma tarda, né? Mas ele foi classificado recentemente, tem um outro novo nome. O novo nome dele é Boeremia exígua. Ele é um fungo novo, na verdade, mas que ocorre já no café no Brasil já há muitos anos. Já nos incomoda, já nos atrapalha já há muito tempo. A gente nota que essa frente fria que está chegando aí no Sudeste, na região Sul, enfim, que está ocupando grande parte do Brasil, pode trazer grandes prejuízos e como evitar e controlar a mancha de foma no cafeeiro, principalmente, como a senhora disse aí, nesse momento aí de tensão entre os cafeicultores. Bom, a gente aí tem que isolar, né, o efeito geada. A mancha de foma não é favorecida pela geada, né? A geada é uma condição, a mancha de foma é outra. O que ela pode ser favorecida nessa condição que a gente está enfrentando agora é pela temperatura baixa. É um fungo que gosta de temperatura baixa, né? E ele gosta de tecidos jovens, tecidos que estão se formando na planta. Então, realmente, se a gente tiver que fazer algum tipo de poda pós-geada, né, a gente vai ter realmente um problema mais sério. Então, a nossa preocupação em relação à foma é sempre a temperatura baixa, para baixo de 22 graus, né, e permanece nessa temperatura mais baixa com uma condição de umidade. É um fungo que precisa de muita umidade para ele estar causando qualquer doença na planta. Ele precisa de em torno de 90%, 100% de umidade. Então, a preocupação nossa com a mancha de foma é quando a gente passa por aqueles períodos de temperaturas baixas, com aquelas chuvinhas fininhas, com chuva. Chuva mais temperatura baixa a gente fica apavorado, tá? O nosso estudo mostrou que a doença assim, é muito rápida na planta, tá? Então, quando a gente inocula, a temperatura está baixa e tem alta umidade, em torno de 6 dias ela está causando doença. É muito pouco tempo mesmo. Então, se o agricultor tiver que controlar, ele tem que começar a fazer isso antes que a doença esteja aí atrapalhando ele, né? E como que é a ocorrência e os principais cuidados para a prevenção desse controle e o controle, doutora Flávia? Bom, então o fungo, ele fica nos tecidos da planta, né? Ele fica meio quietinho ali nos ramos, né? Em lesões nas folhas, ele fica ali meio quieto ali, esperando uma condição favorável. Aí abaixa a temperatura e chove, fica úmido,
aí ele vem e ataca. Ele tem preferência geralmente por aquelas folhinhas novas que estão nascendo na planta, né? E ele vai ter essa capacidade de infectar o ramo, né? Não só a ponta do ramo, como as flores e botões, tanto antes de formar, né, as flores em formação, quanto depois os pequenos frutinhos, os frutinhos que a gente chama de chumbinho. Ele também tem essa capacidade de infectar esses frutinhos. Então, se esse fungo ocorre nessa fase, é quando ele causa mais prejuízo para a cultura do café. Por quê? Porque ele reduz a produção da cultura, né? E algumas regiões, realmente, elas vão ter um problema mais sério. A gente acredita que seja por causa do clima, né? Por estarem num clima mais úmido, condições de maior umidade, né? E terem temperaturas geralmente mais baixas. A gente já sabe que a mancha de fumo ela sempre vai dar mais problema em lavouras de maior altitude. Então, a gente sabe também que o café migrou, né, nos últimos anos sempre para locais mais altos, onde a gente vai ter uma bebida melhor, a gente tem uma condição muito boa para o café. Essa condição também é muito favorável para a mancha de fumo. Tá? Então, em algumas regiões especificamente, né, principalmente essa região de Capelinha e as regiões em torno dessa região, tem região no Espírito Santo de Marechal Floriano, tem região de Vitória da Conquista, na Bahia, são regiões que são realmente mais favoráveis para esse fungo. Eu não sei nem exatamente por quê, né? Aham. Mas elas são mais favoráveis. Mas aqui tem esse clima, que a senhora falou que é propício para ter o foma, tem esse clima de ter aquela neblina, de ter aquela friagem por mais dias consecutivos. Agora vem cá, a mancha de foma é uma das principais doenças que atacam a florada do café, mas seu monitoramento e controle deve começar ainda antes desse período, deve começar quando? Sempre antes, né? Então, a gente, em algumas condições, quando a gente consegue, né? A gente muitas vezes recomenda que faça um tratamento para mancha de foma antes da colheita, né? No caso desse ano, inclusive, a gente teve um período muito seco antes da colheita, não foi favorável a praticamente nenhuma doença. Então, esse ano não foi um ano de se fazer esse tipo de tratamento. Mas temos uma sugestão sempre de fazer um tipo de um tratamento em pós-colheita, né, quando o agricultor consegue fazer. Eu considero esse tratamento muito interessante, em que a gente faz uma desinfecção da planta, né, e aí nesse caso a gente usa algum princípio ativo à base de cobre, né, tem muitos produtos no mercado com essas formulações, e depois a gente vai fazer tratamentos durante a florada, né? Em regiões que você tiver uma pressão de doença muito grande, o número de aplicações vai ter que ser maior, tá? Infelizmente, vai ter que ser 2, 3, às vezes até 4 aplicações. Em regiões que você tiver uma condição muito favorável para essa doença, porque se você não fizer o tratamento, o risco também é muito grande, de você perder uma parte muito grande da produção. E isso a gente não quer, né? Ainda mais agora, com os preços, né, de café. É verdade, o preço tem disparado, principalmente por essa tragédia climática que está nessa região bem citada pela mídia. Agora, vem cá, doutora Flávia, além da foma, tem algumas outras doenças parecidas que às vezes pode causar até uma confusão no produtor, ele confundir, pensar que é foma e de repente é outra, e que tem a aparência muito próxima no cafeeiro? Sim, acho que a principal doença que confunde é a mancha areolada, né, que é causada por uma bactéria. Ela confunde justamente porque ela também causa a seca de ramos, né? Os sintomas não são exatamente iguais, mas ela causa seca de ramos, ela causa lesões em folhas jovens, né? E ela causa lesões em flores e frutinhos. Então, exatamente na mesma época em que a mancha de foma causa lesão, a mancha areolada também causa. Em muitas regiões, as duas doenças estão juntas, ocorrem juntas.
Em outras regiões, elas geralmente não ocorrem, né? Na região de Capelinha, por exemplo, a gente não é comum encontrar. Mesmo na região de Marechal Floriano, Vitória da Conquista, são regiões em que não é comum encontrar mancha areolada. Não digo que elas não ocorram, não sei, mas não é uma doença comum. Já no sul de Minas, no Cerrado, é uma doença muito importante. Uhum. Agora, além desse controle químico, tem algum controle cultural também? Tem alguma outra coisa que pode ser feita, doutora Flávia? A gente sempre sugere, né, o plantio de quebra-ventos, que ajuda bastante, né? Então, o quebra-vento quando a planta está se formando, né, fazer aqueles quebra-ventos temporários, como às vezes até o próprio capim, né, braquiária, feijão guandu, milho, tem vários tipos de quebra-vento quando a planta está se formando. Podem ser plantados quebra-ventos assim permanentes, né, como grevilha, eucalipto, abacate, frutas, né, às vezes uma banana também, quebra-ventos, né, permanentes também nessas áreas, e, e fazer sempre o controle preventivo, né? Sempre, toda vez que a gente tiver tecidos jovens, né, ou tipo pós-poda, acabou de fazer uma poda, ou vai entrar num período de floração, a gente vai ter uma condição mais favorável para a mancha de fumo, né? Mancha areolada também, as duas doenças. Doutora Flávia, e tem uma porcentagem, através de estudos que vocês fazem, por exemplo, tem uma porcentagem, quando a foma pega o cafeeiro ali, tem uma porcentagem do que ela derruba na produção, uma porcentagem, tem? Olha, é muito variável, né? Depende muito do local, da região, de como ela pegou na planta, né? Mas a gente já viu prejuízos, acho que de uns 30%, 40% de perda. E prejuízos pequenos também, 5%, 10%. Só que eu acho assim que como é flor, né? Quando é fruto, uma fase muito delicada da planta, né? Se a gente não pode se arriscar a perder nada nessa fase, né? É Então, verdade. mesmo 10% significa bastante, né? No conjunto da cultura, porque é uma fase bem no começo da cultura, ainda tem muita coisa para acontecer aí, né? Na lavoura. Uhum. Então, qualquer prejuízo nessa fase é um prejuízo que pode chegar a ser muito grande no final. E isso no Né? resultado, justamente nesse resultado final que a senhora fala, afeta muito a bebida do café, né? A foma não tem assim tanta relação com bebida, porque ela não foi bem estudada em relação a isso, né? Não sabemos exatamente, mas ela causa também lesões nos frutos, né? Então pode afetar a bebida também, sim. Uhum. Mas a Dou- gente não tem assim um dado bem Específico. estudado Uhum. sobre isso Uhum. ainda. Doutora Ainda Flávia, falta bastante coisa, sim, né? doutora Flávia, a senhora como pesquisadora, né, desse assunto que é a foma e, claro, outras pragas do cafeeiro, qual que é o conselho que a senhora daria neste momento para os produtores, para que cada um possa tomar as providências, ficarem atentos à sua produção para não ter perdas? Num momento de crise deste, de pandemia, ninguém está podendo perder nada. Uhum. Bom, então acho que meu primeiro conselho é a gente não economizar agora nessa fase, né, em tratamentos fitossanitários, né? Então procurar fazer, se a gente tiver muita pressão de doença, e o clima começar a mudar, a gente vai ter que fazer vários tratamentos para mancha de fumo, né? Mas pelo menos agora um preventivo em pré-florada, fazer um tratamento assim, e aí ir acompanhando o andamento da cultura, eu acho que seria fundamental. Se a pessoa estiver numa região em que ela tem muita foma, ela não pode fazer pouco tratamento, ela vai ter que fazer uns 2, 3, até 4 tratamentos. Ela não pode economizar nessa fase agora, tá? Porque é nessa fase agora que ela está, pelo menos, tentando garantir a safra dela. Né? E lógico que outras coisas podem acontecer mais para frente, mas esse começo é muito importante que ele saia bom, né? E saia um bom começo agora.
Ok, doutora Flávia, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender, de participar conosco aqui. O nosso muito obrigado. Deixar os nossos microfones abertos para suas considerações finais aqui no nosso programa. Eu torço muito pelo produtor, né? Eu estou aqui por causa dele, né? Eu só existo como pesquisadora no Instituto Biológico porque temos produtores de café aí que a gente tem que atender. Então, eu desejo muita sorte para os produtores agora nessa próxima safra, né, que eles consigam compensar, que a geada não seja tão grave, né, estou torcendo aqui para ela não ser tão grave, e que eles consigam compensar algum eventual prejuízo que venha pela geada, né, com uma boa produção do que sobrar, né, com que eles conseguirem produzir, uma boa produção, e com muito capricho na lavoura deles, né? Eu desejo muita sorte aí. Eu sei como é que é difícil. Verdade. Né? Como verdade. a gente está sempre, todo começo de safra, a gente está aqui torcendo para que as coisas deem certo. É verdade. Grande abraço, doutora. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Tá aí, falei com a doutora Flávia Rodrigues Patrício, né? Participando aqui da nossa reportagem. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Rádio Aranãs.